Fechar esquadras é uma boa opção? Olha, essa é a pergunta que eu faço. Sei, contudo, que neste momento essa possibilidade está em cima da mesa. Vimos o Ministro da Administração Interna a referi-lo, a referir uma possibilidade de reorganização das esquadras nas áreas urbanas de Lisboa e Porto, mas a ideia não é nova. Convém que recuemos a 2022, quando isto foi ventilado, aliás, com mesmo a ser apresentada uma proposta ao governo de então, liderado por António Costa, quem protagonizou bastante ou verbalizou bastante aquilo que foi definido quase como uma particularidade portuguesa em relação ao número de esquadras foi então Magina da Silva, que estava à frente da PSP. E, na altura, esta expressão do comem polícias, as esquadras comem polícias, o verbo comer aqui, entre aspas, e provocam novamente a citar, falsa sensação de segurança, são termos usados na discussão que aconteceu em 2022, como te disse, na qual Magina da Silva teve o então diretor da PSP, que estava à frente da PSP, e ele verbalizou isto, vemos a ideia ser repegada agora e convém ter em conta o seguinte, em outubro de 2022 terá sido mesmo apresentado pelo então diretor nacional da PSP um plano ao governo para resolver a falta de agentes. O problema à época era muito a falta de agentes. Nós agora já falaremos também da falta de agentes, mas tivemos sobretudo aquele caso da Esquadra do Rato que veio dar conta de algumas situações que se esperam completamente anómalas dentro da PSP, portanto não sejam situações correntes, mas seja como for, elas não são toleráveis e, portanto, um pouco à semelhança do que aconteceu com o CEF, às vezes é melhor fechar o sítio, ou poderá ser entendido, sobretudo para a estrutura, como melhor fechar o sítio, embora no caso do CEF o que se tenha feito tenha sido fechar o serviço, na minha opinião, com grande disfuncionamento. Mas aqui fechar a Esquadra do Rato, até porque a Esquadra do Rato, em termos de estrutura de condições, quer dizer, é pouco mais que um cubículo, é uma sucessão de cubículos, não é propriamente uma esquadra aprazível. O sítio é bom, central, mas as instalações, pelo menos aquilo que o cidadão vê, não parece ser o melhor. Bem, mas Luís Neves veio então dizer que está a pensar Luís Neves, Ministro da Administração Interna, diz que está a ser pensada uma reorganização e, curiosamente, isto agora causa muito menos atrito, polémica, que em 2022. Nós às vezes chegamos lá pelo cansaço, é como com os aeroportos. E, curiosamente, ele disse que cada esquadra exige quase 30 pessoas para funcionar. Porque é uma estrutura, está aberta 24 horas, pronto, tudo isso. Curiosamente, em 2022, Magina da Silva dizia que cada esquadra exigia pelo menos 14 pessoas. Portanto, temos aqui quase que uma duplicação do número de pessoas necessárias para o funcionamento de uma esquadra. Seria bom que ao longo do programa percebêssemos, afinal, quantas pessoas são necessárias para que uma esquadra funcione. E quando eu digo a esquadra funcione, não há de ser só, como acontece muitas vezes no interior de Portugal, com aqueles postos da GNR, está lá o guarda dentro, e depois não pode ir, se acontece alguma coisa, não se pode ir a lado algum. O que é que se entende por uma esquadra? Isso também será importante. O que é uma esquadra? O que é que distingue uma esquadra de uma super esquadra? Por exemplo, foi uma das coisas que se falou bastante em 2022, também será importante que o entendamos, mas voltemos à questão da falta de agentes. Em 2019, creio que houve um sinal de alarme, que foi concursos que ficaram com vagas por preencher. E depois não era apenas apresentarem-se poucos candidatos e poucas candidatas, era que mesmo entre aqueles que se apresentavam, depois aquilo ia caindo paulatinamente até entre os aprovados. Na verdade, começava-se com os números mais ou menos adequados e acabava-se ali com muito poucos agentes. À época, falou-se muito dos custos da habitação, da pouca atratividade da profissão. Não deixa de ser curioso que houve alterações nos critérios de admissão. Esses critérios de admissão passaram a admitir agentes mais novos, portanto, mexeu-se na idade, mexeu-se na altura, não é? Portanto, deixou de ser um critério tão exclusivo, tão excludente como era até então. E a questão das provas, porque aquilo tem provas físicas e provas não físicas, e nas provas não físicas também houve alterações.
portanto, uma flexibilização de critérios de admissão, que não sei ou não se está a ter algum impacto naquilo que é hoje a realidade da prática, sobretudo dos jovens agentes, que são aqueles que já entraram ao abrigo destas novas alterações, será também interessante. Depois, voltemos aqui às esquadras. Na altura, Magina da Silva, em 2022, apresenta dados. Ele dá o exemplo, foi dado na altura o exemplo, houve 2 entrevistas importantes, uma passou aqui pelo Observador, outra pelo Público, e o exemplo que foi dado à época, e que é o seguinte, Magina da Silva, à época, diz: as esquadras contribuem para um sistema autofágico, comem polícias, fim de citação. Aqui nesta entrevista ao Público, Magina da Silva terá dito que eram necessários 12 polícias para manter a esquadra aberta, depois veio a falar-se de 14, agora Luís Neves está a falar em 30 pessoas. Mas é dado aqui um exemplo, e que é o seguinte. Madrid, que é uma cidade que tu conheces bem, João, e realmente tem uma presença muito impressionante de polícias na rua, e agora não há ETA, portanto, sim. Madrid tem muito mais polícia na rua que Lisboa, e, pelo menos, assim, a olho nu, vêem-se muito mais agentes, e Madrid tem 8 milhões de habitantes, e em Madrid, segundo os dados apresentados pelo então comandante o diretor da PSP, Madrid tem 36 instalações policiais ou divisões. Eu não sei, presumo que isto será o equivalente à nossa esquadra, mas é preciso ter cuidado muitas vezes com estas comparações. Mas estamos a falar de 8 milhões de habitantes, não é? E as tais 36 instalações policiais. Agora, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, para a área metropolitana de Lisboa, que servirá 1,2 milhões de pessoas, terá 64 esquadras. Estamos a falar de valores de 2022. Ou seja, pelo rácio de Espanha, escrevia-se então no Público, nós ficaríamos na zona de Lisboa com 7 esquadras e meia, em vez das tais mais de 60 que temos agora. Em termos de população, isto gerou uma enorme contestação. Houve, aliás, até recentemente, num dos bairros sociais aqui de Lisboa, um enorme protesto, ou um grande protesto, porque ia sair a PSP, depois sai a PSP, a esquadra, depois a seguir vai-se embora ao multibanco, depois os autocarros também já não vão lá, e portanto a esquadra é vista como um equipamento, não apenas por si só, mas como um equipamento que garante a presença de outros equipamentos. À época, 2022, chegou a falar-se da possibilidade de se colocar um polícia nas juntas de freguesia. Portanto, estaria ali o polícia na junta de freguesia, e que isso, segundo então defendeu o Magina da Silva, o então diretor da PSP, isso contribuiria para dar uma maior sensação de segurança. Temos, portanto, agora em 2026, novamente a discussão, agora já também com outros protagonistas, nomeadamente o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que faz muita questão de dizer que não se vêem agentes da PSP nas ruas. Isto depois prende-se também com a discussão sobre a Polícia Municipal e as competências da Polícia Municipal. E depois ainda com uma outra questão, que é muitos dos poucos agentes que se vêem da PSP, não estou a falar dos municipais, que se vêem na cidade de Lisboa, na verdade não estão a fazer atividade de PSP, estarão a fazer os célebres, e geralmente um pouco polémicos, gratificados. Portanto, aquilo que nós temos aqui é... Ou seja, estão a fazer de segurança privada. Sim, estão. Claro. E também caberá perguntar porque é que hoje um supermercado, para funcionar, supermercado de média dimensão, porque é também, quando nós aqui passamos a vida a falar de economia e dessas coisas todas, isto é um custo de contexto. Ou seja, a falta de segurança é um custo de contexto. E durante algum tempo nós víamos os grandes supermercados de média dimensão de bairro, que os de pequena dimensão não têm essa possibilidade, tinham seguranças. Eu presumo que quando se passa da figura do segurança da empresa privada para um agente da PSP, é porque se considera que há um grau de insegurança superior e que, apesar de tudo, um agente
da PSP imporá um outro tipo de comportamento a quem tenha alguma intenção de causar, ou furtos, ou desacatos, ou como agora se diz, de ir retirar alimentos, como diz a nossa querida agência Lusa, de ir retirar alimentos para depois os distribuir. Ou para fazer outra coisa qualquer. Pronto. Portanto, nós temos a questão da segurança. Eu referi aqui a questão de algumas pessoas em determinados bairros que veem a ausência da esquadra ou de policiamento como o sinal de partida para equipamentos importantes como multibanco, mas também temos aqui uma outra coisa que é a falta de segurança ou a percepção da falta de segurança como um agravar do funcionamento. Porque por muito mal pagos que sejam os gratificados, eu tenho muitas dúvidas sobre os gratificados, confesso. Tenho duas dúvidas. Uma, se é adequado que os gratificados tenham a dimensão que têm nas contas de fim de mês dos agentes da PSP. Depois, o baixo custo dos gratificados. Ou seja, causou-me a maior perplexidade no dia em que tive de contratar um gratificado para uma pessoa de família que tinha sofrido um assalto no seu estabelecimento comercial e como essa pessoa de família não estava em Portugal, eu tive de ir tratar do gratificado, porque havia condições complicadas para garantir a segurança aos funcionários, e quando me puseram à frente a lista dos gratificados, eu pensava, porque é muito complicado, estamos a assumir uma responsabilidade económica em nome de outra pessoa, não é? E um custo. E achei, olhei para aquilo e pensei, é só isto. Ou seja, Do valor. o valor. O valor é para um evento geral, entre os 51 euros, grosso modo arredondando, dia útil, e 74 euros uma noite, fim de semana e feriado. Se for para, isto no caso de um agente de guarda ao cabo, se for para desporto profissional, valor por 4 horas são 34 euros. Pois. João, eu já nem te pergunto se tentaste contratar um serralheiro. Porque é claro que aí e não há fatura e não há recibo, não é? Sim. Os escandalizadores. Mas mesmo para outras funções, não é? Portanto, igualmente qualificadas, eu não tenho nada contra os serralheiros, mas a verdade é que pensamos que é assim, não é? Portanto, eu acho que nós temos aqui muitas coisas para discutir hoje, a começar provavelmente por esta dupla questão, e que é as populações veem a presença de esquadras, e é óbvio que é muito diferente quando estamos a falar de Lisboa ou se estamos a falar de uma vila do interior, não é? Onde o fecho do posto da GNR, embora o posto da GNR muitas vezes tenha um carro que não funciona e um agente lá dentro, mas é visto mesmo como, quer dizer, acabou, não é? E por outro lado, este discurso de quem tem responsabilidades na matéria, conhecimento sobre a matéria, experiência na matéria, a dizer-nos que as esquadras, estamos a falar das áreas urbanas de Lisboa e Porto, são muitas vezes, fazem parte daquilo a que nós chamamos a falsa sensação de segurança.